É o tema de mais um debate aqui no MGTV. Crise que se agravou com o fechamento da maternidade até a suspensão de alguns atendimentos oncológicos, temporariamente no início desta semana. O hospital atende 54 municípios da região e tem aproximadamente 1.500 funcionários. Uma greve em agosto de 2013 praticamente parou o maior hospital da região centro-oeste. Os funcionários cruzaram os braços pedindo reajuste salarial. Na época, a dívida do hospital era de mais de 80 milhões de reais. Devido à situação econômico-financeira do hospital, o hospital está tendo dificuldade até em compras de medicamentos essenciais para assistência dos pacientes existentes hoje internados. O hospital não tem condição de aderir ao que foi solicitado. Nessa coletiva foi anunciado um repasse imediato de R$ 1.700.000 para o hospital. O dinheiro seria usado na compra de medicamentos. A situação ela só não é mais crítica porque a prefeitura aportou R$ 800 mil e o Estado aportou R$ 900 mil para comprar materiais e principalmente medicamentos. Para tentar resolver os problemas, foi criada uma comissão de enfrentamento à crise. A administração do hospital seria feita por uma empresa de Belo Horizonte. A mudança foi definida em termo de ajustamento de conduta. A nova gestão foi escolhida pelo Ministério Público. No fim de outubro, nós mostramos no MGTV a queda nos atendimentos particulares e convênios. A queda foi de 50%. A gente tinha um atendimento até 3 mil atendimento mensal, hoje estamos com 1.500, no máximo 2 mil. Em novembro, uma boa notícia. O atendimento no setor de ortopedia voltou a funcionar. Mas a crise voltou a assombrar o hospital no início de 2014. Máquinas e equipamentos de R$ 2,5 milhões parados. O problema era a falta de materiais básicos para os procedimentos realizados no centro de cardiologia. Tem faltado próteses para implante nesses pacientes, e isso tem implicado na qualidade do atendimento prestado para esse tipo de paciente e tem exposto desnecessariamente esses pacientes a complicações. Em maio, mais uma paralisação. Pacientes que tinham plano de saúde do hospital também enfrentaram problemas. Chegando lá, estava cheio de placa, avisando que não está atendendo mais o plano São João de Deus. A crise veio só se agravando. Em agosto, as cirurgias eletivas foram suspensas. O hospital possui um teto financeiro para contratualização de serviços prestados e, nos últimos meses, sucessivamente estamos com um atendimento superior a esse teto. Estamos aguardando a liberação de aumento de teto pelo Ministério da Saúde para continuarmos a fazer esses procedimentos. Naquela época, a dívida, segundo o hospital, era de R$ 110 milhões. No mês seguinte, mais um capítulo da crise, desta vez no setor de nefrologia do Hospital São João de Deus. Entre os pacientes, nós podemos dizer que chegou a uma situação extremamente delicada, porque são pacientes que mantêm uma relação muito afetiva com seus médicos e, de repente, por motivos desconhecidos por todos, nós fomos dispensados. A crise também trouxe preocupações para as futuras mães. Essas imagens, feitas com o celular, mostram a maior maternidade do Centro-Oeste vazia. Nem os partos particulares ou de convênios estão sendo realizados no São João de Deus. A maternidade do Hospital São João de Deus encontra-se fechada no momento por dificuldade e ausência de todos os profissionais para trabalhar. O hospital tem a sua equipe, mas a equipe está os plantões, o que inviabiliza o funcionamento da nossa maternidade. Nesta semana, a crise virou caso de polícia. Pacientes dos setores oncológicos de ginecologia e mastologia tiveram as consultas canceladas. Simplesmente encontramos as portas fechadas e um desrespeito muito grande com a gente, paciente. É um desrespeito sem quantia, não tem palavra para expressar. Os médicos registraram o boletim de ocorrência. Fui proibida de dar assistência, de atender as minhas pacientes aqui no Hospital do Câncer. Eu trabalho aqui há 10 anos, na parceria CACOM, no combate ao câncer junto das nossas mulheres, eu atuando como mastologista, e eu cheguei aqui hoje, não fui notificada que a minha agenda foi cancelada, que minhas cirurgias foram canceladas. A gente não entende o que está acontecendo. O melhor hospital daqui da região é o São João de Deus, e está acontecendo coisas que a gente fica indignado. Então, o que está acontecendo no Eu acho que esse é o sentimento, né? Um problema que se arrasta e deixa a população preocupada e insegura. Falar sobre essa crise no maior hospital da região centro-oeste
Nós recebemos no estúdio do MGTV o diretor da Dicton, empresa que administra o Hospital, Geraldo Couto, promotor de justiça Sérgio Gildim e o prefeito de Divinópolis, Vladimir Azevedo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. A gente fez esse histórico, né, da situação do hospital e a gente começa mostrando a questão da intervenção e da dívida. Como está a situação, promotor? A intervenção foi necessária porque o antigo superintendente, o Euler, que inclusive aparece na reportagem, disse que iria, em setembro do ano passado, fechar o hospital. E para a gente era muito grave que isso ocorresse, porque é o único hospital prestador de serviço ao SUS na região. Então, houve intervenção e, felizmente, o hospital continua funcionando. A dívida naquela época foi apurada já pela Price, pela PwC, a maior empresa do mundo, auditorias, entre 84 e 103 milhões, dependendo daquilo que se considerasse como dívida, porque a dívida tem a dívida bancária, dívida fiscal, dívida trabalhista, dívida com fornecedores. Então, totalizando a dívida, ela poderia estar em 104 milhões. Hoje, o hospital que operava num déficit muito grande, ainda opera em déficit 50% menor do que a época do que se deu a intervenção em setembro do ano passado. O déficit era aproximadamente 3 milhões, hoje de 1,5 milhão. Esse déficit, então, vem se acrescendo na dívida mês a mês. Hoje a dívida está em torno de 113 milhões de reais. Geraldo, quer saber do senhor a questão da maternidade. Ela continua fechada. Existe alguma previsão de reabrir a maternidade do Hospital São João de Deus? Sim, nós estamos buscando substituição e complementação dos profissionais que integram a equipe da maternidade para completar o quadro de plantão para a reabertura. Por questão de segurança, nós só estamos colocando a maternidade reaberta novamente quando a gente tiver a equipe completa. Estão tendo dificuldade, existem falta no mercado desses profissionais e realmente há uma dificuldade de trazê-los até Divinópolis. Por causa dessa dívida, existe um receio? Com certeza que contribui, né, a insegurança dos profissionais a virem trabalhar aqui, junto com toda essa discussão que está em relação ao São João de Deus. Prefeito, em Divinópolis, os pacientes que são atendidos pelo SUS, nessa ausência do atendimento no Hospital São João de Deus, devem fazer o quê? Devem procurar onde? Qual que é o papel do município nesse caso? Bom, desde o início da crise, o município e eu pessoalmente vem ajudando, articulando com o Estado, com a União. Recebemos pouco apoio nesse sentido, em termos de Estado, e uma omissão quase que total por parte do governo federal de apoio do Ministério da Saúde com recursos. E agora, nessa crise mais aguda da maternidade, mais uma vez nós procuramos garantir a assistência, né? Eu com o secretário Davi, inicialmente articulamos toda a nossa equipe e contratamos leitos para garantir que os partos aqui ocorressem e passamos a triagem para a UPA, né, que já faz todo o acolhimento das gestantes e dão todos os encaminhamentos garantindo para que os partos ocorram e os partos de alto risco, uma articulação que já existia e agora mais forte com o Hospital Sofia Feld em Belo Horizonte. Tá certo, nosso debate vai continuar e essa semana os atendimentos no setor oncológico foram temporariamente suspensos e a repórter Graciele Soares acompanhou esse caso e vai conversar ao vivo com o representante da ACOM. Olá, Graciele, boa tarde para você. Olá, Kleber, boa tarde. Olha, a informação de que o atendimento foi normalizado na segunda-feira mesmo. Como você disse, eu acompanhei de perto essa situação. E quando a nossa equipe chegou no local, na segunda-feira pela manhã, encontrou com vários pacientes que viajaram até 2 horas por causa do atendimento. E quando chegaram no Hospital do Câncer, simplesmente ficaram sabendo que o atendimento havia sido cancelado. Isso sem informação nenhuma, viu? Eu vou conversar com o presidente voluntário da ACOM, o Sr. Wilson. O Sr. Wilson vai dar mais detalhes pra gente e falar dessa relação. Qual é a relação do Hospital do Câncer com o Hospital São João de Deus, já que foi o Hospital São João de Deus que pediu o cancelamento? É uma boa pergunta que você está fazendo, porque a população ela confunde muito o que é a ACOM e o que é o Hospital São João de Deus. Nós temos uma parceria, né? Hospital São João de Deus, ACOM, Hospital do Câncer. E todos os dois têm papéis muito importantes, né? No tratamento do câncer. A ACOM trabalha muito na assistência social e o Hospital São João de Deus, resumindo, o paciente faz a consulta, sai o diagnóstico e depois ele vai fazer o tratamento, né, com químio, com radioterapia. E o complemento desse tratamento, aí a ACOM vem acompanhar, depois desse
tratamento dessas cirurgias feitas lá no Hospital do Câncer, a ACOM passa a acompanhar o paciente até... Só para ficar melhor, mais claro, então o Hospital São João de Deus, de uma certa forma, é responsável pelo Hospital do Câncer. Eu quero deixar bem claro que a ACOM, ela construiu o hospital, equipou e entregou o hospital para a administração do Hospital São João de Deus. Todos os médicos, todos os enfermeiros e funcionários que trabalham dentro do Hospital do Câncer, que é chamado também de unidade oncológica, são funcionários do Hospital São João de Deus. Tá certo, obrigada pela participação, Wilson. Cleber, Ana Tereza, volto com vocês. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Graciele. Doutor Geraldo, então ele explicou essa questão, né, do Hospital do Câncer, do Hospital São João de Deus. Essas cirurgias foram canceladas inicialmente, esses atendimentos, por qual motivo? Quando você suspende o serviço, o sistema é integrado, ele é único, tanto no serviço de oncologia quanto no serviço do Hospital Geral na média complexidade. E ao bloquear o serviço de obstetrícia, automaticamente os profissionais, que são os mesmos, foram bloqueados. Então, por isso tiveram essa suspensão temporária do serviço, que foi reestabelecido tão logo teve um esclarecimento do que se ocorreu, porque a maternidade, a obstetrícia está bloqueada, e o motivo foi esse. Sérgio, até que ponto o Ministério Público pode interferir num caso desse? Por exemplo, a maternidade fechou. A gente já viu alguns casos que uma pessoa precisa de uma cirurgia, o Ministério Público obriga o município a pagar essa cirurgia e a pessoa consegue até fazer a cirurgia. O Ministério Público pode obrigar a maternidade a ser reaberta no Hospital São João de Deus? A maternidade, o Hospital São João de Deus foi oficiado a respeito disso e informou que é a pretensão do Hospital São João de Deus manter a maternidade aberta. O que falta são profissionais dispostos a trabalhar na maternidade. A questão não é relacionada ao hospital em si. Quanto à assistência geral, o prefeito Vladimir organizou uma forma de atendimento dessas pessoas para que seja minimizado o risco sanitário em relação a essas parturientes. O Ministério Público tem acompanhado isso de perto e atento aí à movimentação com relação à reabertura da maternidade. O município tem condições de manter esse atendimento? Por quanto tempo? Foi necessário contratar mais profissionais ou será necessário contratar para atender essa demanda? Porque antes era tudo no Hospital São João de Deus. Então, na verdade, o município está contratando, né, hospitais privados para fazer esse serviço e a nossa expectativa é que seja o mínimo de tempo possível. Né? Estamos somando para a solução e ao mesmo tempo cobrando a solução, que é nosso papel, porque o hospital vai dizer que o Hospital São João de Deus é um prestador de serviços, na lógica do SUS, não é administrado pela Prefeitura e é um prestador de serviços cujo contrato está em dia nessa contratualização do serviço de média complexidade e que nós precisamos de uma resposta nesse sentido. Mas entendemos que é um ápice de uma crise, mas acreditamos e trabalhamos para que o hospital ainda saia mais forte desta crise, né, que após esse ponto mais extremo, ele se requalifique, que venha agora os recursos do teto de ar, que a gente está trabalhando há mais de um ano, que tenha o reposicionamento da dívida junto à Caixa Econômica Federal, toda essa articulação que a gente vem fazendo, como um feixe de lenha para aí se reerguer o hospital, que é um patrimônio nosso, de Divinópolis, da região, estamos cumprindo. E nesse meio tempo, nessa crise grave da maternidade, estamos garantindo assistência com fluxo, com a porta de entrada e a triagem pela UPA e os serviços sendo feitos na própria UPA em alguns casos, mas muito contratualizado nos hospitais privados de Santa Mônica e Santa Lúcia. O que não é adequado é fácil acontecerem na UPA e essa madrugada teve mais um, prefeito. Exatamente, não é o adequado, mas é o que está sendo possível, necessário, nesse período em que temos essa dificuldade e um ponto extremo de não funcionamento da maternidade do Hospital São João de Deus. Então, estamos garantindo, até então não tivemos um problema mais grave. Quero cumprimentar todos os profissionais que estão tendo, acima de tudo, o espírito público nesse momento, né? Porque tem um lado corporativo, mas acho que as questões chegam a um limite, que o espírito público, a vida humana, o bem-estar das pessoas e do cidadão tem que falar mais alto. E a maioria desses profissionais merece nosso cumprimento, tem tido nosso apoio e ajudado nesse período. Tá certo. Daqui a pouco, depois do intervalo aqui no IGTV, a gente continua a debater a crise do Hospital São João de Deus.